Olá, pessoas! Continuando com o nosso CSS, chegou a vez da propriedade Background Clip, que permite que a gente defina a extensão do fundo. Vamos ver como é que funciona. Eu já deixei aqui preparado, no nosso arquivo de exemplo, 3 divs com um H2 dentro, indicando qual o tipo de clip que eu vou utilizar em cada um deles, ok? Então, esses são os nomes que a gente vai estar vendo dos valores possíveis dessa propriedade. Vamos colocar então aqui no Style um seletor por ID para essa primeira div, que eu identifiquei como clip1. Vamos colocar aqui então hashtag, que é o seletor por ID, clip1. E vou indicar uma cor de fundo para a gente facilitar, para a gente entender o que está acontecendo, Background color, vou colocar aqui pressionar esse Burlywood, pode ser. Vou atualizar para a gente ver que está funcionando. Está aqui, ó, essa corzinha, tipo um bege, um amarronzado. Vou colocar aqui também uma borda. Vou colocar bem espessa para poder perceber a diferença, tá? Com 10 pixels. Vou colocar ela também com tracejado. Então, o tipo dela vai ser dashed. E a cor pode ser preta. Belezinha. Vamos atualizar aqui também. E a gente vai ver aqui que é um tracejado bem espesso, com 10 pixels em preto. Vou colocar também um padding. O padding é uma propriedade que é um acolchoamento, ela vai colocar um espaço interno no elemento. A gente vai estar falando sobre essa propriedade ao seu tempo, tá? Vou colocar aqui um padding de 10 pixels, pode ser. Vou atualizar também. E a gente vai perceber que o texto ele não encosta mais aqui na borda e aumentou o espaço superior e inferior em relação às bordas, tá? Então o padding ele cria esse estofamento, ele cria um espaço interno, ok? Beleza. E além disso, vou acrescentar a propriedade de background clip com o valor border box. O valor border box, na verdade, ele é o valor padrão. Então, quando eu atualizar aqui no navegador, vamos lá atualizar, não vai dar diferença nenhuma de quando estava sem essa propriedade declarada, ok? Porque essa já é o valor padrão. Vou acrescentar para as outras divs e depois eu vou explicar melhor qual a diferença. Vamos fazer então o seguinte, ó, vou copiar tudo isso aqui, colar aqui e colar aqui. E no finalzinho eu vou aproveitar para dar uma explicação extra de como que a gente enxuga um pouco esse código, beleza? Vamos lá. Então, copiei em todos eles, vou renomear aqui para clip2 e clip3. Beleza. E vou diferenciar justamente colocando as outras opções de background clip. Então, nesse segundo eu vou usar o padding box e no último eu vou colocar o content box. Opa! Content box. Ok. Vou atualizar aqui no navegador e a gente vai ver os três. Só que eles ficaram muito colados, vou dar um espacinho entre eles. Vou fazer o seguinte, vou colocar aqui, ó, todas as divs vão ter uma margem de 5 pixels. Para não ficar tão colado um objeto do outro e a gente poder enxergar melhor. Belezinha, aqui ó. Vou colocar até um pouquinho maior. Uns 10. Feito? Agora sim. Esse primeiro aqui está com o border box, que eu já tinha explicado que é o valor padrão. Ou seja, quando não tem definido o background clip, a propriedade é setada com o valor border box. Nesse segundo a gente tem o padding box e no último o content box. Então, pausa aí o vídeo, coloca nos comentários. Qual que é a diferença nos três? É visual, hein? É só olhar que vocês já vão perceber. Beleza? Vou explicar então. No primeiro, quando a gente está definindo como border box, que é o valor padrão, a área de preenchimento do fundo ela vai até a extremidade máxima daquele elemento. No caso aqui uma div, e ele vai até a borda externa dessa div. Tá vendo que o preenchimento vem até aqui a bordinha final? E por isso que eu coloquei a borda com o preenchimento tracejado, para a gente conseguir enxergar através da linha de contorno. Então o que acontece? Como a linha de contorno é bem espessa, eu consigo perceber essa diferença entre os valores dessa propriedade. No primeiro caso, com border box, ela vem até a extremidade exterior, ela vem totalmente até o lado de fora. Com a padding box, ela vem pela parte interna. Então, ele não entra na linha de contorno.
E quando a gente tem na content box, content significa conteúdo, ela vai acompanhar a área de conteúdo, que no caso aqui o texto e outros elementos que tem aqui dentro é que vão definir esse conteúdo. Esse espacinho aqui justamente é o padding que a gente definiu. Vamos fazer algumas alterações aqui, ó. Primeira coisa, eu vou dar uma enxugada nesse código e depois a gente pode fazer uma variação nos valores para ver a diferença. Como que eu posso enxugar esse código? Vamos lá, explicação extra, hein? Se eu tenho propriedades que são iguais entre elementos do mesmo tipo, que nesse caso são 3 divs, ó, div, elas são de identificações diferentes, clip 1, 2 e 3, mas todas são divs. Então o que eu vou fazer? Nesse seletor, que é o seletor de div, eu vou colocar essas propriedades que são iguais para todas as divs nesse seletor aqui. Então eu vou fazer o seguinte, ó, o background color, o border e o padding é igualzinho nos 3, porque realmente eu copiei e colei. Então eu vou arrancar daqui, ó, vou recortar, Ctrl X para recortar, vou colocar aqui, vou salvar. Na verdade não precisava salvar de imediato, né? Posso recortar os outros primeiro. Apagar aqui, né? Ó. Apaguei esse. Beleza. E só vou apagar um pouquinho desses espaços extras. Ó. Apagar aqui. Apagar aqui. Então já dá para perceber que ficou um pouco mais enxuto o código, né? Ó, tem um ponto e vírgula aqui que sobrou. Não sei o que aconteceu aqui. Salvar. Agora sim. Então eu transferi essas 3 propriedades aqui, que é o background color, o border e o padding, que eu vou colocar em todas as divs, para esse seletor de divs. Enquanto que a propriedade background clip, que é única, com valores diferentes, né, para cada um dos IDs, para cada uma das divs diferentes, eu deixei nos seletores separados. Vamos atualizar aqui no navegador e vamos ver se vai dar alguma diferença. Nenhuma diferença, como esperado, porque esse seletor aqui abrange as propriedades em comum, ou seja, compartilhada entre os elementos, enquanto que os seletores por ID, a gente colocou bonitinho os valores diferentes. Agora vamos fazer uma pequena variação com o padding, vamos aumentar para 20 e vamos notar se tem alguma diferença aqui na hora de recarregar no navegador. Ó. Atualizar, e a gente percebe que, novamente, o border box tem até aqui a borda extrema, beleza? O padding, a borda vindo na linha interna do contorno, e o content box ficou um pouco mais espremido porque eu aumentei o padding. Então, a área de conteúdo de um elemento é a área antes do padding, ok? Então, essa área de espaço extra, de espaço interno do elemento, que é o nosso padding, vamos pegar aqui, ó, esse carinha aqui, ó, padding aqui, ó, esse padding. Então, essa área extra é a que delimita o conteúdo, ok? Então, o content box, que é a caixa de conteúdo, ela está indicando para preencher apenas na área de conteúdo, ou seja, interna ao padding. O padding box ele vai vir até aqui, ou seja, até a área que seria do padding, né, que é essa área interna do contorno, e o border box ele pega justamente a área toda do contorno, essa área externa que o contorno está definindo. Beleza, pessoal? Espero que tenha ficado bem claro aí, porque pode ser um pouquinho confuso de início, mas utilizando essa combinação aqui com o contorno tracejado e adicionando o padding, a gente consegue perceber justamente a diferença entre esses valores. Então, o que eu peço para vocês é o de sempre, né? Se inscreva no canal, deixe seu joinha, ative o sininho de notificações e compartilhe. Qualquer dúvida ou sugestão, deixe aí nos comentários e a gente se vê no próximo vídeo. Mais uma vez, muito obrigado e parabéns por assistir. Até mais!